Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Mactub Seguros. Meu nome é João Ralo, eu sou especialista em planos de saúde. Fala, João. Fala, José. Meu nome é José Carlos Ralo e hoje nós estamos aqui para dar início a uma série falando de todos os produtos do mercado para que você perca o medo de trocar de plano de saúde. Lembrando que todos são regulamentados pelo rol de procedimentos da ANS, que é o que regula o mercado. Todos são obrigados a dar a mesma coisa. Não é isso, João? Exatamente isso, Zé. E assim, né? Vão ser vídeos sobre as operadoras de plano de saúde que nós representamos. Isso. Primeiro, nós vamos fazer vídeos de diferenciais dessas operadoras para você ter ciência. E depois a gente vai entrar na especificidade de cada categoria e de cada diferencial. Vamos Muito entregar bem. muito conteúdo, né, José? Vamos lá. Vamos falar de Bradesco Saúde, José. Bradesco Saúde. Ela é uma seguradora, está no mercado desde 1984, José. Na verdade, a Bradesco, né, João, foi uma das últimas a entrar nesse circuito quando ela percebeu o tamanho, o volume que estava trazendo, volume financeiro, né, que Exatamente. esse setor tinha. Representa. E aí ela entrou e de 84 para cá, enquanto a Sul América tem 125 anos, a Porto Seguro tem 70 anos, ela tem poucos anos nesse setor, mas já é a líder de mercado. Exatamente. Vamos falar da Bradesco. A Bradesco hoje, ela só tem produtos empresariais e tem alguma coisa de produto adesão também. Também. Né? Então, você que tem um CNPJ pode contratar a Bradesco. Ela é uma seguradora e lembrando, a seguradora ela tem uma rede credenciada que compõe hospitais, laboratórios e médicos credenciados. Ela não tem essa rede própria, como outras segmentações têm, que é a medicina de grupo. Então, seguradora só tem rede terceirizada, a rede credenciada dela. Correto, José? É isso aí. Muito bem. Tem um mínimo de contratação no caso da Bradesco, né? Porque outras seguradoras é diferente. Bem lembrado, São Zé. diferentes, mas um mínimo de contratação de 3 vidas. Então você tem que ter, para contratar diretamente com a Bradesco, você tem que ter um CNPJ e um mínimo de 3 vidas. Um titular, mínimo de um titular, com um total de 3 vidas. É isso mesmo, já pode contratar Bradesco. Uma coisa importante, né, Zé? A Bradesco, ela tem a marca de acreditação da Agência Nacional de Saúde, né, Zé? Isso é Exatamente. muito legal, Isso cara. é legal. E a Bradesco, né, João, ela tem um diferencial. Ela é talvez a única que oferece um preço, uma tabela de comercialização diferente quando você tem 2 titulares, mesmo, com um mínimo de 4 vidas. Exatamente, Zé. Né? Tem uma tabela para um titular 3 vidas, que é uma tabela um pouquinho mais cara, e com quase 10% menos se você tiver 2 sócios, ou se você tiver 2 sócios, ou um sócio e um funcionário, e mais 2 dependentes. Pronto. Você já tem 4 direito a essa vidas, tabela essa menor. tabela é a única no É mercado. verdade. É um diferencial muito interessante. Muito interessante. Ela fica com preço altamente atrativo. A Bradesco está inserida no método de acreditação da Agência Nacional de Saúde, que é um formato extremamente inteligente. Vamos explicar rapidamente para a audiência. Operadoras com melhor índice de atendimento, melhor relação comercial com seus fornecedores, hospitais, laboratórios, médicos. Operadora com menor nível de reclamação, ela ganha uma pontuação Exatamente. Por de esses qualidade. 3 itens. Exatamente. E adivinha? Você tem qualidades de ouro, a prata, a bronze, né? Sim. E a Bradesco é ouro há mais de 8 anos. É, desde 2012. Exatamente. Qualidade total. Muito bem, José. E falando das categorias da Bradesco, né, Zé? Ela tem categorias hoje que tem 5 categorias e contemplam toda a gama de hospitais que a gente pode imaginar, né, José? Da linha Premium até chão de fábrica. Até tem uma linha para mais todos básica. os produtos. Exatamente. Tem produto em todas as categorias. Todas as categorias são nacionais. As categorias menores, com menor rede credenciada, têm ofertas de enfermaria e apartamento. Exato. E uma cobertura muito ampla, talvez uma das melhores coberturas nacionais que existem. Com né? certeza. Muito bem, José. Vamos falar agora, Zé, dos diferenciais comuns a todas as categorias da Bradesco. Você que comprou, você que vai comprar, da categoria mais básica à categoria que contempla os melhores hospitais do Brasil, você tem esses diferenciais. Primeiro deles,
consultas e exames eletivos nos hospitais da rede credenciada. Vou explicar para eles, Zé. Vamos lá. Dentro de uma rede credenciada, pensando num hospital, você tem direito a pronto-socorro e internação no caso de uma cirurgia, correto? Na Bradesco, além disso, você tem direito a marcar consulta com os médicos da staff daquele hospital que você gosta. Com o staff do hospital. O staff médico daquele hospital você pode utilizar marcando consultas eletivas. Exatamente, não é entrando pelo pronto-socorro, não. É como se fosse Uma clínica médica. de rua, exatamente, Zé. E mais, você também pode marcar exames com o laboratório que presta serviço no hospital. O mesmo procedimento do staff médico. Você liga lá, marca horário e marca o exame que você quer fazer e você entra, faz o seu exame e vai embora como se fosse um laboratório de rua. Exatamente, Zé. Serviço espetacular da Bradesco, muito bem. Inclusive, né, nesse caso, alguns hospitais têm como laboratório interno o Fleury. Então você acaba tendo um ganho de rede credenciada, podendo usar o laboratório desses hospitais como se fosse um laboratório de rua que você não tem direito. Sem pagar mais por isso. Sem pagar mais por isso, exatamente. Tem hospitais que têm o Alta Diagnósticos também, que é um laboratório de ponta, categoria A, né? Uma outra coisa muito importante, você ganha uma quantidade enorme de médicos credenciados, os médicos que atendem os hospitais. E você sabe, o médico que hoje atende uma urologia de determinado 9 de julho é um médico extremamente competente. Então você ganha quantidade e qualidade à sua rede credenciada. E lembrando que você tem isso em quase todos os hospitais. Então nós estamos falando de São Luís, Oswaldo Cruz, Samaritano, né? E quem tem a categoria A, claro, Einstein, Fleury. Sírio e Fleury, e aí vai. Depois a gente vai entrar com mais profundidade em cada categoria, em cada diferencial. Zé, vamos falar agora de remissão, Zé. O que é a remissão, Zé? Então, a remissão é no caso do falecimento do beneficiário titular, os seus dependentes, cônjuges e filhos menores, eles têm direito a um plano pago, coberto, né? Quitado por 2 anos. Por 2 anos, sem custo adicional nenhum. É um seguro dentro do seguro gratuito. É muito interessante esse serviço. E lembrando que na Bradesco, ele já está incluso... Sem custo adicional. Sem custo. Você não tem custo nenhum, não é uma contratação à parte, já está incluso. Perfeito. Outra configuração, Zé. Seguro viagem nacional e internacional também sem custo adicional. Já vem, está embutido. Já está embutido. É um benefício a mais nesse produto. Muito legal. Outra coisa muito interessante é a segunda opinião médica, Zé. Exatamente. Falar um pouquinho da segunda opinião médica? Segunda opinião médica. Trata-se de uma consulta, né? Quando acontece um pedido de cirurgia, né, João? Quando acontece um pedido de cirurgia por qualquer beneficiário da Bradesco, automaticamente ele recebe a ligação de alguém da Bradesco para que ele passe só no Einstein, João? Olha, esse serviço, ele tem no Einstein, no HCOR, no Oswaldo Cruz, dependendo da especialidade. Dependendo da especialidade. E se você quer saber quais especialidades, então, finalizando, você passa a ter o direito a fazer uma consulta dentro do Einstein ou de outro hospital de ponta, onde você vai ter uma segunda opinião de um especialista na área que você está fazendo a cirurgia. E vale ressaltar, Zé, mesmo sem ter direito àquela rede credenciada, imagina o seguinte cenário. Eu não tenho direito a Einstein, não vai importa. Ter todo atendimento. E não é qualquer atendimento. Você vai fazer com a melhor equipe no caso de ortopedia. A Exames. Equipe, tudo. Identificação para cirurgia. Você vai fazer a cirurgia, o pós-operatório, a fisioterapia, tudo no Einstein. Exatamente. Não precisa... A análise da segunda opinião médica é: você não precisa fazer a cirurgia. Vamos fazer aqui um processo de 8, 9 meses de fisioterapia para recuperação. Toda no Einstein. Toda no Einstein. Isso é muito legal. Se você quer saber quais são as especialidades que fazem parte, em qual hospital que você vai ter direito ao atendimento, tem um link aqui abaixo na descrição, clique lá,
fale com a gente e a gente vai te dar uma consultoria sobre isso. Isso é um diferencial importantíssimo na Bradesco, né, João? Impressionante, impressionante. E tem várias especialidades, hein? Outra coisa interessantíssima, tá? A Bradesco, ela tem o plano que a gente chama, que é um plano completo, que te dá direito a todo o processo de consultas, exames, a internação, pronto-socorro, a toda a parte da obstetrícia. E o Bradesco tem o hospitalar, que é um plano onde dá todo o processo de internação, cirurgia, e a um custo, em média, 50% menos do que um plano normal. O hospitalar, na verdade, o que é? É um produto onde não vai ter médicos, não vai ter laboratórios e você tem direito a toda a rede credenciada de hospitais para cirurgias. Né? Exatamente, Zé. É isso. Zé, outra configuração, a Bradesco também tem plano com coparticipação. Exatamente, coparticipação. E lembrando a audiência, coparticipação é quando o beneficiário coparticipa com um pequeno valor quando tiver um uso, quando fizer um procedimento, correto? Correto. E o legal nesse produto, né, João, é que a coparticipação ela só é cobrada em consultas e exames simples. Apenas. Não tem coparticipação para exames complexos, não tem coparticipação para internação. Para internação, cirurgia, nada. É bem interessante. É bem interessante. Zé, também a Bradesco tem reembolso para médicos não credenciados. É verdade, porque às vezes você pode ter um médico seu de confiança e você não quer passar no médico da rede credenciado à Bradesco. Então você vai ter que pagar do seu bolso e ser reembolsado com reembolso. Existem configurações ainda de médicos que não atendem operadora nenhuma e você quer passar por ele. Então é uma gama de reembolso que atinge todas as configurações, tanto para consulta e contempla todos os honorários médicos no caso de uma cirurgia, né, Zé? Exatamente. Inclusive, acho que a Bradesco tem módulos de reembolso que vão de 100 até R$1.000. Né? Muito completos. Vai de R$ 124,93, que é o menor reembolso, até R$ 1.249,31. É excelente para aquela configuração onde o beneficiário tem médicos de alto nível, que cobram consultas muito caras. É uma solução extremamente interessante. Porque esse tipo de cliente, além de pagar a mensalidade, tem o alto custo da despesa com a consulta médica, né, Zé? É verdade. Tem um outro diferencial, né, João? A Bradesco, ela tem 3 tabelas comerciais para o estado de São Paulo, que é diferente. Exatamente. Na maioria dos outros estados é só uma tabela. Exatamente. Mas vamos falar do diferente, que é São Paulo. Então, nós temos aqui uma tabela comercial para São Paulo, capital, Grande São Paulo. Isso. Ou seja, todos os CEPs que começam com 0. Aí você tem a tabela capital. A partir do momento que o CEP começa com 1, é considerado interior. A primeira tabela é interior 1. Interior 1, perfeito. Que ela vai de até 350 quilômetros, de 300 a 350 quilômetros. Nesse raio. De São Paulo. E depois de 300 a 350 quilômetros inicia a tabela comercial interior 2. Muito bem colocado. E só lembrando, comparando São Paulo capital, interior 1 vai custar em média 25% menos. De 25%. Interior 2 vai custar em média 35% menos. Né? É um diferencial realmente muito grande e isso, é claro, é normal, é por causa de atuária, é risco, né? Lá o pessoal é muito mais tranquilo, não tem o risco que nós temos aqui vivendo numa grande metrópole. Exatamente, José. E como é que contrata, então, essas tabelas interior, né, João? Exatamente. O CNPJ tem que ter sede naquela localidade. Com isso, você automaticamente tem direito a esse valor. Exatamente. Perfeito, Zé. E mais, né, Zé? A Bradesco, ela tem autorizações com muita rapidez. Para aquele momento que você mais precisa, né? É verdade. Aquela configuração onde você precisa de uma cirurgia urgente, um tratamento complexo, a Bradesco autoriza na hora. É impressionante. Acho que é um... É um grande diferencial. Não tem demora, não trava. E aí, João, o que mais que a gente pode aí lembrar de diferenciais que a Bradesco tem aí para a gente falar? Porque acho que a gente já abordou quase tudo, né? A princípio, é claro que tem muito mais diferenciais falando de categoria a categoria. Isso, aí a gente vai falar no abordar outro nas vídeo. categorias. E só lembrando, pessoal,
que nós temos muito mais informação para te entregar no caso de um Bradesco Saúde e qualquer outra operadora. Pessoal, é claro que, como qualquer operadora, como qualquer plano de saúde, existem regras de aceitação, tem muito mais informação para ser passada, mas aí vai ser individualizada, especificidade de cada produto. Então eu peço para que você veja o link aqui abaixo, clique nele, deixe seus dados, que a gente vai entrar em contato com você e aí vai ganhar mesmo uma consultoria personalizada para você, que vai atender tudo. Eu acho que é isso. é isso, né? Dê um joinha aí no vídeo, né? Cadastre-se no nosso canal, porque com isso a gente consegue cada vez mais levar conteúdo aí para todo mundo, né, João? É isso mesmo. Até a próxima e vem com a gente, pessoal. Mactub Seguros, a sua corretora de planos de saúde. Assim será.